Os acampamentos das tribos. O Senhor disse a Moisés: os israelitas acamparão cada um perto de sua bandeira, sobre as insígnias de suas casas patriarcais. Acamparão em volta e defronte da tenda de reunião. Ao oriente, Judá assentará suas tendas com sua bandeira e suas tropas. O príncipe dos filhos de Judá é Naasson, filho de Abinadab, e a divisão do seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600 homens. Junto dele acampará a tribo de Issacar. O príncipe dos filhos de Issacar é Natanael, filho de Suar, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 54.400 homens. Em seguida, a tribo de Zabulon. O príncipe dos filhos de Zabulon é Eliabe, filho de Elon, e sua divisão é, segundo o recenseamento, de 57.400 homens. O total para o acampamento de Judá, segundo o recenseamento, se eleva a 186.400 homens, segundo suas divisões. São estes os primeiros que se porão em marcha. Para o lado do meio-dia estará a bandeira do acampamento de Ruben, com suas divisões. O príncipe dos Rubenitas é Elissur, filho de Sedeur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 46.500 homens. Junto dele acampará o filho de Simeão. O príncipe dos Simeanitas é Salamiel, filho de Surissadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 59.300 homens. Em seguida, a tribo de Gade. O príncipe dos Gaditas é Eliasaf, filho de Reuel, e sua divisão é, segundo o recenseamento, de 45.650 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Ruben se eleva de 151.450 homens, segundo suas divisões, e esses serão os segundos a se porem em marcha. Em seguida, partirá a tenda de reunião com o acampamento dos levitas no meio dos outros acampamentos. Eles marcharão na ordem que tiverem acampado, cada um no seu lugar, segundo a sua bandeira. Para o lado do ocidente estará a bandeira de Efraim com suas divisões. O príncipe dos Efraimitas é Elissama, filho de Amiúde, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 40.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Manassés. O príncipe dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Fadassur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 32.200 homens. Em seguida, a tribo de Benjamim e Abidã, filho de Gideão, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 35.400 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Efraim é de 108.100 homens, segundo suas divisões. Serão os terceiros a partir. Ao norte se encontrará a bandeira do acampamento de Dan, com suas divisões. O príncipe dos Danitas é Alezer, filho de Amizadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 62.700 homens. Junto dele acampará a tribo de Aser. O príncipe dos filhos de Aser é Fegiel, filho de Ocrã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 41.500 homens. Em seguida, a tribo de Neftali. O príncipe dos Neftalitas é Aíra, filho de Esaú, ou melhor, filho de Enã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 53.400 homens. O total para o acampamento de Dan, segundo o recenseamento, se eleva a 157.600 homens. Esses se porão em marcha em último lugar, segundo suas bandeiras. Esses são os israelitas recenseados, segundo suas casas patriarcais. O total de todos os homens recenseados, repartidos em diversos acampamentos, segundo suas divisões, é de 603.550 homens. Os levitas não foram contados no recenseamento com os israelitas, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés.
Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Acamparam segundo suas bandeiras e puseram-se em marcha, cada um segundo sua família, e conforme a sua casa patriarcal. Recenseamento dos levitas. Eis a posteridade de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés, no monte Sinai. Eis os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e a investidura sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando levaram à sua presença um fogo estranho no deserto do Sinai. Não tinham filhos. Eleazar e Itamar exerceram o ministério sacerdotal em presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta-a ao sacerdote Arão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia, diante da tenda de reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Zelarão por todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas, e farão assim o serviço do tabernáculo. Darás os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel para serem inteiramente dele. Estabelecerás a Arão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todo primogênito que abre o seio de sua mãe entre todos os israelitas. Os levitas serão meus. Com efeito, todo primogênito é meu. No dia em que eu feri todos os primogênitos no Egito, reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel, desde os homens até os animais. São meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: conta os levitas segundo suas casas patriarcais e segundo suas famílias, todos os varões de 1 mês para cima. E Moisés fez esse recenseamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson, segundo suas famílias: Lobni e Semei. Filhos de Caate, segundo suas famílias: Anrã, Isaac, Issar, Hebron e Oziel. Filhos de Merari, segundo suas famílias: Moole e Musi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas casas patriarcais. De Gerson provém as famílias de Lobni e de Semei. São as famílias dos gersonitas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 7.500. As famílias dos gersonitas acampavam ao ocidente, atrás do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos gersonistas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda de reunião tinham os gersonitas o cuidado do tabernáculo e da tenda, de sua coberta, do véu que cobria a entrada da tenda de reunião, das cortinas do átrio, do véu da entrada do átrio, que circundavam o tabernáculo e o altar, e de suas cordas com todo o serviço. De Caate provém as famílias dos Amranitas, dos Gessaritas e dos Hebronitas e os Ozielitas. Essas são as famílias do Caatitas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, havia 8.300 encarregados do santuário. As famílias dos Catitas acampavam para a banda do meio-dia, ao lado do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos Catitas era Elisaf, filho de Oziel. Aos seus cuidados foi confiada a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário que serviam para o ministério, o véu e tudo o que se relacionava com o seu serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a superintendência sobre os que velavam pela guarda do santuário.
De Merari provém a família dos Moolitas e dos Musitas. Essas são as famílias dos Meraritas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 6.200. O príncipe da casa patriarcal das famílias de Merari era Suriel, filho de Abiail. Acampavam ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a guarda das tábuas do tabernáculo, de suas travessas, suas colunas, seus pedestais, de todos os seus utensílios e de todo o seu serviço, das colunas que se encontravam em volta do átrio com seus pedestais, suas estacas e suas cordas. Moisés, Arão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda de reunião, ao nascente, e tinham cuidado do santuário para os israelitas. O estrangeiro que se aproximasse deveria ser punido de morte. O total dos levitas recenseados por Moisés, segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara, todos os varões da idade de 1 mês para cima, era de 22.000. O Senhor disse a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas, da idade de 1 mês para cima, e faze o levantamento dos seus nomes. Tomarás para mim os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomarás o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor. Todos os primogênitos varões recenseados e contados nominalmente, da idade de 1 mês para cima, era de 22.273. O Senhor disse a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do deles. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor, como o resgate dos 273 primogênitos israelitas que excedem o número dos levitas. Tomará 5 ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, o qual é de 20 guerras. Darás esse dinheiro a Arão e a seus filhos para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro dos resgate dos primogênitos que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim, recolheu a quantia de 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e a seus filhos, conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Funções levíticas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: entre os levitas farás a contagem dos filhos de Caate, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, de todos os que estão em condições de servir em qualquer função da tenda de reunião. Este é o serviço dos caatitas na tenda de reunião, cuidar dos objetos santíssimos. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho. Porão em cima uma coberta de pele de golfinho, sobre ela estenderão um pano todo de púrpura violeta e porão os varais da arca. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre a mesa dos pães da proposição e porão nela os pratos, os vasos, as taças e os copos para as libações. O pão perpétuo estará sobre ela. Estenderão por cima um pano de carmesim, envolto ainda como uma coberta de pele de golfinho, e colocarão os varais da mesa. Tomarão um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro, suas lâmpadas, suas espivitadeiras, seus cinzeiros e os recipientes de óleo necessários ao serviço. Porão um candelabro com todos os seus utensílios em um estojo de pele de golfinho e o colocarão sobre os varais. Estenderão sobre o altar de ouro um pano de púrpura violeta, e porão nele os varais depois de o terem coberto com uma cobertura de pele de golfinho. Tomarão todos os utensílios empregados para o serviço do santuário e os envolverão num pano de púrpura violeta, cobrindo-os em seguida com uma cobertura de pele de golfinho para serem colocados sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate.
porão em cima todos os utensílios destinados ao seu serviço, os incensários, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. Estenderão sobre tudo isso uma coberta de pele de golfinho e lhe enfiarão os varais. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, ao levantarem o acampamento, os caatitas virão levá-los, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. Essas são as coisas que deverão levar os filhos de Caate, da tenda de reunião. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do óleo do candelabro, o incenso aromático, a oblação perpétua e o óleo para a unção, bem como da vigilância de todo o tabernáculo, com tudo o que contém, e do santuário, com todos os seus utensílios. O Senhor disse a Moisés e Arão: Velai, para que a família dos caatitas não seja cortado do meio dos levitas. Fazei isso por eles, a fim de que vivam e não morram quando se aproximarem do lugar santíssimo. Arão e seus filhos entrarão e distribuirão a cada um a carga que ele deverá levar. Não entrarão para olhar as coisas santas, nem mesmo um só instante, para que não morram. O Senhor disse a Moisés: Faça a contagem dos filhos de Gerson, segundo suas casas patriarcais e suas famílias. Recenseará todos aqueles que estão em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião, da idade de 30 anos para cima até os 50. Eis os encargos que darás às famílias dos gersonitas, coisas para fazer e cargas para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda de reunião, a coberta de pele de golfinho que se põe por cima, o véu que está à entrada da tenda de reunião, as cortinas do átrio, os reposteiros de entrada da porta do átrio, em volta do tabernáculo e do altar, suas cordas e todos os utensílios de seu uso, e farão todo o serviço que se relaciona com essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, tudo o que eles terão de levar e de fazer, estará sob as ordens de Arão e seus filhos. Confiareis ao seu cuidado tudo o que eles deverão levar. Esse é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda de reunião. Será executado sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Recensearás os filhos de Merari, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Recensearás todos os que estiverem em condições de fazer o serviço na tenda de reunião. Eis o que eles terão de guardar e de levar para cumprir a tarefa que lhes é confiada na tenda de reunião: as tábuas do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, as colunas que estão ao redor do átrio, seus pedestais, suas estacas, suas cordas e todos os seus utensílios, com tudo o que se relaciona com esse serviço. Fareis um inventário nominativo do que se lhes der e guardar a levar. Tal é o serviço das famílias dos filhos de Merari e o que eles terão a fazer na tenda de reunião, sob a fiscalização de Itamar, filho do sacerdote Arão. Recenseamento dos levitas adultos. Moisés, Arão e os principais da Assembleia recensearam os caatitas segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos aqueles que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. O número dos recenseados segundo suas famílias foi de 2.750. Tais foram os recenseados das famílias dos caatitas, todos os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem que o Senhor tinha dado pela boca de Moisés. Os filhos de Gerson foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos os que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais, eram no número de 2.630. Tais foram os recenseados dentre as famílias de Gerson, os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião.
Moisés e Arão fizeram esse recenseamento por ordem do Senhor. Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos os que estavam em condições de exercer um ofício na tenda de reunião. Os que foram recenseados segundo suas famílias eram no número de 3.200. Tais foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari, Moisés e Arão. Ou melhor, tais foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari. Moisés e Arão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor a Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Arão e os principais de Israel, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todos os que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador, na tenda de reunião. Todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se esse recenseamento segundo a ordem do Senhor dada pela boca de Moisés, prescrevendo a cada um a tarefa que ele tinha de cumprir e a carga que deveria levar. Fez o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés. Leis concernentes à pureza e ao furto. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que expulsem do acampamento todo leproso, todo homem atacado de gonorreia, todo que está imundo por ter tocado num cadáver. Homens ou mulheres, lançai-os fora do acampamento no meio do qual habito, para que não se manche. Os filhos de Israel fizeram assim e lançaram-nos fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: se um homem ou uma mulher causam um prejuízo qualquer ao seu próximo, tornando-o assim culpado de uma infidelidade para com o Senhor, ele confessará sua falta e restituirá integralmente o objeto do delito, ajuntando 1/5 a mais àquele que foi lesado. Se, porém, não houver quem o receba, esse objeto será dado ao Senhor, ao sacerdote, além do carneiro de expiação que se oferecerá pelo culpado. Toda a oferta tomada das coisas santas que os israelitas apresentam ao sacerdote lhe pertencerá. As coisas consagradas lhe pertencerão. O que se entrega ao sacerdote será dele. Lei sobre o ciúme. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se uma mulher se desviar de seu marido e lhe for infiel, dormindo com outro homem, e se isso passar às ocultas de seu marido, se essa mulher estiver manchada em segredo, de modo que não haja testemunhas contra ela, e ela não tenha sido surpreendida em flagrante delito, se o marido tomado de um espírito de ciúmes se abrasar de ciúmes por causa de sua mulher que se manchou, ou se ele for tomado de um espírito de ciúmes contra sua mulher que não se tiver manchado, esse homem conduzirá sua mulher à presença do sacerdote e fará por ela a sua oferta, 1/10 de efá de farinha de cevada. Não derramará óleo sobre a oferta, nem porá sobre ela incenso, porque é uma oblação de ciúme, feita em recordação de uma iniquidade. O sacerdote mandará a mulher aproximar-se do altar e a fará estar de pé diante do Senhor. Tomará água santa num vaso de barro e, pegando um pouco de pó do pavimento do tabernáculo, o lançará na água. Estando a mulher de pé diante do Senhor, o sacerdote lhe descobrirá a cabeça e porá em suas mãos a oblação de recordação, a oblação de ciúme. O sacerdote terá na mão as guias amargas que trazem a maldição e esconjurará a mulher nestes termos: e se nenhum homem dormiu contigo, e tu não te manchastes abandonando o leito de teu marido, não te façam mal estas águas que trazem maldição. Mas se tu te apartastes de teu marido e te manchastes, dormindo com outro homem, o sacerdote fará então que a mulher preste o juramento de imprecação, dizendo: o Senhor te faça um objeto de maldição e de execração no meio de teu povo, fazendo emagrecer os teus flancos e inchar o teu ventre. E estas águas que trazem maldição penetrem em tuas entranhas para te dizer:
para te fazer inchar o ventre e emagrecer os flancos. Ao que a mulher responderá: Amém, amém. O sacerdote escreverá essas imprecações num rolo e as apagará em seguida com a água amarga. E fará com que a mulher beba as águas amargas que trazem maldição. E essas águas de maldição penetrarão nela com sua amargura. O sacerdote tomará das mãos da mulher a oblação de ciúme, a agitará diante do Senhor e a aproximará do altar. Tomará um punhado dessa oblação como memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso, dará de beber à mulher as águas amargas. Depois que ela as tiver bebido, se estiver de fato manchada, tendo sido infiel ao seu marido, as águas que trazem a maldição lhe trarão sua amargura. Seu ventre inchará, seus flancos emagrecerão, e essa mulher será uma maldição no meio de seu povo. Mas se ela não tiver se manchado, e se for pura, ela será preservada e terá filhos. Tal é a lei sobre o ciúme quando uma mulher se desviar de seu marido e se manchar, ou quando o espírito de ciúme se apoderar de seu marido, de modo que ele se torne ciumento de sua mulher. Ele a levará diante do Senhor, e o sacerdote lhe aplicará integralmente essa lei. O marido ficará sem culpa, mas a mulher pagará a pena da sua iniquidade. Lei sobre o nazireato. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: quando um homem ou uma mulher fizer um voto de nazireu, separando-se para se consagrar ao Senhor. O que é nazireu? Nazireu, do hebraico nazar, que significa separar, consagrar. Então, se absterá de vinho e de bebida inebriante. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de uma outra bebida inebriante. Não beberá suco de uva, não comerá nem uvas frescas, nem uvas secas. Durante todo o tempo de seu nazireato, não comerá produto algum da vinha, desde as sementes até as cascas de uva. Durante todo o tempo de seu voto de nazireato, a navalha não passará pela sua cabeça, até que se completem os dias em que vive separado em honra do Senhor. Será santo e deixará crescer livremente os cabelos de sua cabeça. Durante todo o tempo em que ele viver separado para o Senhor, não tocará em nenhum cadáver, nem mesmo por seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã que tiverem morrido. Se contaminará, porque leva sobre sua cabeça o sinal de sua consagração ao seu Deus. Durante todo o tempo de seu nazireato, ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e manchar assim a cabeça consagrada, ele rapará sua cabeça no dia de sua purificação, e o fará no 7º dia. No 8º dia, trará o sacerdote à entrada da tenda de reunião 2 rolas ou 2 pombinhos. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu, manchando-se com a presença do morto. E consagrará naquele dia sua cabeça. Recomeçará os dias de seu nazireato para o Senhor, e oferecerá um cordeiro de 1 ano em sacrifício de reparação. Não se contam os dias precedentes em que seu nazireato foi manchado. Eis a lei do narizeu. Fim do seu nazireato, será conduzido à entrada da tenda de reunião, onde apresentará a sua oferta ao Senhor. Um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto, uma ovelha de 1 ano sem defeito para o sacrifício pelo pecado, um carneiro sem defeito para o sacrifício pacífico, bem como uma cesta de pães sem fermento, bolos de farinha amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com óleo, com a oblação e as libações habituais. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá em seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro ao Senhor em sacrifício pacífico, bem como a cesta de pães sem fermento, e fará sua oblação como sua libação.
Então será rapada ao nazireu sua cabeça consagrada à entrada da tenda de reunião. O sacerdote tomará os seus cabelos consagrados e os porá no fogo que está por baixo do sacrifício pacífico. Colocará nas mãos do nazireu, depois de lhes ter sido rapada a cabeça consagrada, a espádua cozida do carneiro, um bolo sem fermento tirado da cesta e uma bolacha sem fermento. O sacerdote os agitará diante do Senhor. É uma coisa santa que pertence ao sacerdote, como também o peito agitado e a coxa oferecida. Somente depois disso o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para aquele que fez seu voto de nazireato e a oferta que ele deve fazer ao Senhor, além do que ele puder oferecer espontaneamente. Procederá conforme o voto que tiver feito, de acordo com a lei de seu nazireato. Bênção litúrgica. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão e seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a tua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Oferta dos chefes de tribos. Tendo Moisés acabado de levantar o tabernáculo, de ungí-lo e consagrá-lo com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus utensílios, que também ungiu e consagrou, os príncipes de Israel, chefes de suas casas patriarcais, os príncipes das tribos que haviam presidido ao recenseamento, apresentaram sua oferta. Levaram-na diante do Senhor 6 carros cobertos e 12 bois, ou seja, um carro para 2 príncipes e um boi para cada um, e os ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor disse a Moisés: recebe os deles, para que sejam empregados no serviço da tenda de reunião, e entrega-os aos levitas, segundo suas funções. Moisés tomou os carros e os bois e os entregou aos levitas. Deu aos filhos de Gerson, segundo suas funções. 2 carros e 4 bois aos filhos de Merari, segundo as suas funções, sob a vigilância de Itamar, filho do sacerdote Arão. Deu 4 carros e 8 bois. Aos filhos de Caate, porém, não deu carros nem bois, porque tinham o cuidado de objetos sagrados que levavam aos ombros. Os príncipes apresentaram sua oferta para a dedicação do altar no dia que ele foi ungido, e trouxeram-na diante do altar. O Senhor disse a Moisés: os príncipes ofereceram, cada um em seu dia, a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia foi Naasson, filho de Abinadab, da tribo de Judá, quem apresentou a oferenda. Ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Abinadab. No segundo dia, apresentou sua oferta o príncipe de Issacar, Natanael, filho de Suar. Ofereceu um prato de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de prata, pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos chefes de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Suar.
No terceiro dia, o príncipe dos filhos de Zabulon, Eliabe, filho de Elon, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o príncipe dos filhos de Ruben, Elissur, filho de Sedeur, ofereceu uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Elissur, filho de Sedeur. No quinto dia, o príncipe dos filhos de Simeão, Salamiel, filho de Surissadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Salamiel, filho de Surissadai. No sexto dia, o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Reuel, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Reuel. No sétimo dia, o príncipe dos filhos de Efraim, Elissama, filho de Amiúde, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Elissama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Fadassur. No oitavo dia, o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para a oblação. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto,
um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gedeão. No 10º dia, o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo, para obração. Uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No 11º dia, o príncipe dos filhos de Aser, Fegiel, filho de Ocrã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Fegiel, filho de Ocrã. No 12º dia, o príncipe dos filhos de Neftali, Aira, filho de Enã, ofereceu um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata pesando 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com óleo para a oblação, uma taça de ouro pesando 10 siclos, cheia de perfume, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e ainda 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Estes foram os presentes que os príncipes de Israel ofereceram para a dedicação ao altar no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata e 12 taças de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos, e cada bacia 70 siclos. O peso total da prata desses objetos era de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. As 12 taças de ouro para o perfume pesavam cada uma 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. O peso total do ouro das taças era de 120 ciclos. O total dos animais para o holocausto era de 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com suas oblações, e 12 bodes em sacrifício pelo pecado. O total de animais para o sacrifício pacífico era de 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Esses foram os presentes oferecidos para a dedicação do altar depois de ungido. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, colocado sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, e falava com o Senhor. Consagração e serviço dos levitas. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão o seguinte: quando colocares as lâmpadas no candelabro, faça de tal modo que as 7 lâmpadas projetem sua luz para a frente do mesmo candelabro. Arão fez assim, e colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, seu pé, suas flores, tudo era de ouro batido, e foi feito segundo o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés o seguinte: Toma os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. Eis como fará para purificá-los: asperge-os com água da expiação, e eles passem uma navalha sobre o corpo. Lavem as suas vestes e purifiquem-se a si mesmos. Tomem então um touro com a sua oblação de flor de farinha amassada com óleo, e tomarás tu um segundo touro em sacrifício pelo pecado. Farás aproximarem-se os levitas diante da tenda de reunião, e convocarás toda a assembleia dos israelitas.
mandarás os levitas que se aproximem diante do Senhor, e os israelitas porão suas mãos sobre eles. Arão oferecerá os levitas ao Senhor como oferta agitada em nome dos israelitas, a fim de que eles sejam destinados ao serviço do Senhor. Os levitas porão as suas mãos sobre as cabeças dos touros, dos quais oferecerá um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto ao Senhor para fazer a expiação em favor dos levitas. Mandarás que os levitas se conservem em pé diante de Arão e seus filhos, e os apresentarás em oferta agitada ao Senhor. Separarás desse modo os levitas do meio dos israelitas, e eles serão meus. Depois disso, virão para a tenda de reunião para me servirem. Assim, os purificarás e os apresentarás em oferta agitada, porque eles me serão inteiramente reservados entre os israelitas. Eu os tomei para mim em lugar de todo primogênito, daqueles que nascem primeiro entre todos os de Israel. Porque todo primogênito entre os israelitas, homem ou animal, é meu. Eu os consagrei a mim no dia em que feri os primogênitos do Egito. Eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e, tirados do meio do povo, dei-os inteiramente a Arão e seus filhos, para fazerem o serviço dos israelitas na tenda de reunião, e para fazerem a expiação em favor dos israelitas, de sorte que estes últimos não sejam feridos por nenhuma praga quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a assembléia dos israelitas fizeram, pois, acerca dos levitas tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés a seu respeito. Assim fizeram os filhos de Israel, purificaram-se e lavaram suas vestes. Arão apresentou-os em oferta agitada diante do Senhor e fez a expiação por eles, a fim de purificá-los. E vieram em seguida os levitas para a tenda de reunião para fazer o seu serviço em presença de Arão e seus filhos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés acerca dos levitas. Assim se fez. O Senhor disse a Moisés o seguinte: esta é a lei relativa aos levitas desde os 25 anos para cima. O levita será admitido ao serviço na tenda de reunião. A partir dos 50 anos, renunciará às suas funções e cessará de servir. Ajudará seus irmãos na tenda de reunião, zelando pelo que lhe foi confiado, mas não exercerá mais as suas funções. Desse modo, disporá os levitas nos seus encargos. A Páscoa no Sinai. No primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Disse-lhe: celebrem os israelitas a Páscoa no tempo fixado. Vós a celebrareis no 14º dia deste mês, conforme foi marcado, entre as 2 tardes. E farei esta festa segundo todas as leis e prescrições que lhe são próprias. Moisés mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no 14º dia do primeiro mês, entre as 2 tardes, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ora, alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham manchado tocando num cadáver, apresentaram-se a Moisés e Arão naquele dia, e disseram-lhe: estamos impuros, porque tocamos num cadáver. Vamos, por isso, ser privados de apresentar com os outros israelitas a oferta do Senhor no dia fixado? Esperai, respondeu Moisés, vou consultar o Senhor para saber o que ordena a vosso respeito. Então o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se um de vós ou um de vossos descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se achar em viagem longe de vós, não deixará de celebrar a Páscoa em honra do Senhor. Então a celebrarão aos 14 dias do segundo mês, entre as 2 tardes. Deverão comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Nada deixarão dela para o dia seguinte. Não quebrarão nenhum de seus ossos, e farão essa festa segundo todas as prescrições relativas à Páscoa. Mas se alguém, estando puro, não se encontrar em viagem,
todavia não fizer a Páscoa, será cortado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo estabelecido. Este levará a pena de seu pecado. Se o estrangeiro que mora no meio de vós fizer a Páscoa do Senhor, terá de se conformar às leis e às prescrições relativas à Páscoa. Haverá uma só lei, que será a mesma para vós, para o estrangeiro e para o natural. A nuvem. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu. E sobre o tabernáculo, isto é, na tenda do testemunho, desde a tarde até pela manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim acontecia continuamente. A nuvem cobria o tabernáculo e à noite assemelhava-se ao fogo. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha no lugar onde a nuvem parava, aí acampavam. A ordem do Senhor levantavam o acampamento, e a sua ordem o assentavam de novo. Ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Mas, mesmo quando ela detinha muito tempo sobre ele, os israelitas não partiam e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia de a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados, e a ordem do Senhor se punham em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, e chegada a manhã se levantava, eles partiam. Se depois de um dia e uma noite a nuvem se levantava, desmanchavam o acampamento. Mas se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Só partiam quando se levantava a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor, e observavam o mandamento do Senhor, como este lhes tinha ordenado por Moisés. As trombetas de prata. O Senhor disse a Moisés o seguinte: faze para ti 2 trombetas de prata. Faze-as de prata batida. Elas te servirão para convocar a assembleia e para dar o sinal de levantar acampamento. Quando elas soarem, toda a assembleia se reunirá diante de ti, à entrada da tenda de reunião. Se tocar uma só, virão e se ajuntarão a ti os príncipes, os chefes de milhares em Israel. Quando tocares com força, partirão aqueles que estarão acampados ao oriente. E quando tocardes com força uma segunda vez, partirão aqueles que estão acampados ao meio-dia. O sinal para sua partida será um toque de alarme. Para convocar a assembleia, tocareis também, mas não com um toque de alarme. São os filhos de Arão, os sacerdotes, que tocarão as trombetas. É uma lei perpétua para vós e para os vossos descendentes. Quando, na vossa terra, sairdes à guerra contra os inimigos que vos atacarem, tocareis com força as trombetas, e o Senhor vosso Deus se lembrará de vós, e sereis livres dos vossos inimigos. Nos vossos dias de alegria, vossas festas e vossas luas novas, tocareis as trombetas, oferecendo os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, e elas vos lembrarão a memória de vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus.